Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos desta carta. Segunda de Pedro 1, de 1 a 11. A palavra do Senhor em segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 11, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aí, meus queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Veja aqui o versículo 10, como ele nos convoca para procurar com diligência, com insistência, com perseverança, e isso tem que crescer cada vez mais, ele diz com diligência cada vez maior, confirmar algo. Na verdade, duas coisas. Ele diz, confirmar a vossa vocação e eleição. Vocação é o chamado. É aquilo que nós podemos designar como o momento em que alguém é chamado por Cristo para a fé. Porém, antes disso, para que isso aconteça, a pessoa precisa ter sido eleita. É isso que ele diz aqui. A vossa vocação e a vossa eleição. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, meus queridos irmãos. Pergunta é, como eu posso ter certeza de que eu fui mesmo escolhido por Deus? Como é que eu posso ter certeza que eu fui predestinado, usando esse termo que é bastante conhecido dentro da fé reformada, que eu fui escolhido, que eu sou um eleito de Deus? Essa doutrina, como todos sabem, é uma das mais debatidas, discutidas no meio cristão. Meu objetivo hoje não é entrar nos detalhes da doutrina em si, mas nesse ponto específico, como saber? Como ter certeza? Mas antes disso, é claro, eu tenho que dizer que os protestantes clássicos, de uma forma geral, todos creem na chamada doutrina da predestinação. Sejam os chamados calvinistas ou os chamados arminianos, todos creem, sim, que predestinação existe. Por quê? Porque o termo está na Bíblia, não tem como arrancar o termo, não tem como passar apagador em cima do texto bíblico. Ele é um termo bíblico, predestinados. A questão é o significado disso. Então, sim, há divergências, então, sim, a interpretação não é a mesma. Basicamente, os dois grandes grupos que interpretam predestinação dentro das igrejas se diferem porque um dos grupos
entende que Deus predestina com base na sua presciência, apenas isso. Então, como Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas que são do passado, que são do presente e que são do futuro, as coisas futuras, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, esses dizem, Deus sabe quem são as pessoas que irão se converter. Quando Ele criou o mundo, já sabia. Ele já sabia exatamente quem seriam as pessoas que iriam se converter e quem seriam as pessoas que não iriam se converter. Então, com base na sua presciência, apenas no seu pré-conhecimento, sabendo, portanto, de antemão quem iria e quem não iria, ele então diz, bom, aquele que vai se converter é eleito, é escolhido. E aquele que não vai se converter então, não é eleito, não é escolhido. Geralmente, aqueles que seguem essa posição são conhecidos como arminianos. Eu não quero discutir termos, acho que os termos não são tão importantes, né? Os logotipos ou logomarcas para as teologias não são tão importantes como sim entender o sentido bíblico do assunto. Por outro lado, então, uma outra grande parcela da teologia ou da fé cristã, dentre qual a igreja reformada presbiteriana se encontra pela sua longa tradição, defende que Deus predestinou, mas não com base apenas na presciência, e sim na sua onipotência. Ou seja, ele não apenas sabia, mas ele desejou e ele determinou. Um ato do seu poder e não meramente do seu conhecimento. Apenas por uma questão de justificação, eu disse, não vou discutir esses pontos hoje, já fizemos isso outros dias e faremos ainda muitas outras vezes, mas apenas por uma questão de esclarecimento, é claro que a primeira posição não faz justiça ao ensino bíblico. Porque a Bíblia não diz que Deus meramente sabia quem iria se converter e por isso disse, então esse é um escolhido. Até porque isso não seria escolha de forma nenhuma. Seria apenas uma pré-constatação, não uma predestinação. Se eu sei de antemão o que vai acontecer, mas eu não interfiro, eu não fiz nada para que isso acontecesse, eu meramente previ, então, depois como aconteceu, eu acertei, então eu só constatei de antemão. Então, se eu digo, fulano vai ser salvo, porque ele quer, porque ele decidiu, e então, por isso ele é eleito, isso não é escolha. Não foi Deus, então, que escolheu. Então, não poderia se dizer que Deus nos escolheu. Mas teria que se dizer assim, a Bíblia teria que dizer o seguinte, nós nos escolhemos e Deus disse, concordo. Nós nos escolhemos e Deus previu isso anteriormente, está certo, é isso mesmo. Você é um escolhido, você se escolheu. Não é possível dizer que Deus nos escolheu se a única coisa que Deus fez foi ver o futuro, prever o futuro. Por isso que a predestinação com base apenas na presciência, no pré-conhecimento, não é predestinação, não é eleição, é pré-constatação, é ver de antemão, só isso. E esses termos então não poderiam ser usados. A Bíblia não poderia usar esses termos como eleição, predestinação, são fortes demais para uma mera pré-constatação. Ponto. Mas a questão é que muitas vezes aqueles, e até mesmo entre nós, que têm dúvidas em relação a esta doutrina da eleição, que esse texto menciona, pensam assim, bom, é estranho mesmo que Deus tenha nos escolhido, nos predestinado, porque se Deus fez isso, então nós não precisamos fazer nada. Ué, se eu sou um escolhido, se eu sou um predestinado, e ponto final, então não importa o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, no final eu vou ser salvo de qualquer modo. E se eu vou ser salvo de qualquer modo, porque foi Deus quem me escolheu, e porque não depende nada de mim mesmo, então não entendo, sabe, se eu pecar ou deixar de pecar, se eu orar ou deixar de orar, se eu evangelizar ou deixar de evangelizar, nada disso vai fazer a menor diferença. Porque só depende disso, se eu fui escolhido ou se eu não fui escolhido. E como então eu sou um escolhido, eu poderia pensar assim, então eu vou pecar à vontade. Porque aí eu me divirto nos pecados, né? Faço as coisas que eu tenho vontade, eu me divirto nessas coisas, e no final eu tenho o melhor dos dois mundos, né? Porque eu tenho o melhor do mundo do pecado, e no final o melhor do mundo da salvação. Porque eu sou escolhido, sou eleito,
e Deus vai me salvar de qualquer maneira. Por que que esse raciocínio está errado? E, na verdade, ele é um raciocínio frontalmente contrário a Deus, a sua palavra. É um raciocínio profano e blasfemo. Porque a Bíblia não se cansa de nos ensinar que eleição precisa ser comprovada. A eleição tem que ser comprovada na prática. Observe, não se trata de comprovar para Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele não precisa de nenhuma prova. Trata-se de comprovar para mim mesmo. Porque se eu disser, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou um predestinado, eu posso viver de qualquer modo, da maneira que eu quiser, porque eu sou um eleito, ao dizer isso, eu estou dando uma prova de que eu não sou predestinado, de que eu não sou eleito. Porque eu não estou evidenciando as características de alguém que foi verdadeiramente eleito, escolhido por Deus. E é por isso que Pedro, aqui nesse texto denso, complexo, um dos textos mais densos, mais complexos aqui dessa carta, e do Novo Testamento eu posso dizer, mas ele conclui essa passagem dizendo, por isso, meus irmãos, olha, façam um esforço, diligentemente vocês têm que agir para testar, testificar, comprovar a vocação e a eleição. E aqui, interessantemente, ele usa primeiro vocação e depois de eleição. Ele está usando o oposto, mas o significado é o mesmo. Apenas por questão didática, do que Paulo usou lá em Romanos 8,30. Quando ele disse assim, aqueles que ele predestinou, a estes chamou. Porque ali é a sequência de frente para trás. Não, de frente para trás. Não, de trás para frente, melhor. Isso fica um pouco confuso, né? É o seguinte, do começo para o fim. Ou seja, lá no começo Deus predestinou. Então, em algum momento, ele chamou, convocou para a salvação. Por isso Paulo fala, aos que predestinou, a estes chamou. Pedro aqui faz o inverso, ele diz, nós temos que comprovar o nosso chamado e a nossa eleição. Porque ele está olhando para trás. Em algum lugar nós fomos chamados, em alguma data, algum dia, Deus nos chamou pelo Evangelho. E Ele nos chamou porque antes disso, Ele nos escolheu. A sequência é essa, eleitos, chamados. Eu tenho que comprovar essas duas coisas. Como fazer isso? Como saber se eu fui de fato escolhido, predestinado, ou se eu estou, talvez, confiando numa eleição que não existe, que não é real. Então aqui nós temos 3 grandes testes. Eles se dividem aqui, cada um deles, em várias partes. Nós vamos ver todas elas. O primeiro grande teste está aqui nos versículos 3 e 4. Pedro diz o seguinte, nós recebemos 2 grandes presentes. 2 grandes presentes de Deus. Olha, no verso 3 aparece a palavra doadas. Vos têm sido doadas, ou nos têm sido doadas. E ela aparece de novo no verso 4. Pelas quais têm sido doadas. 2 dons, 2 presentes. Um verdadeiro eleito que foi chamado. Recebeu de Deus 2 grandes dons. 2 grandes presentes de Deus. O primeiro presente no verso 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O primeiro dom, aqui ele diz, é um conhecimento completo. E veja que várias vezes ele vai usar essa mesma expressão. Conhecimento completo. Uma palavra só na língua grega, quer dizer mesmo, um conhecimento pleno, um conhecimento total. Isso que na verdade é um sinônimo do Evangelho. O conhecimento da grande mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Entender sua pessoa, seu nascimento, sua vida, sua obra, sua morte na cruz, sua ressurreição, o preço que ele pagou pelos nossos pecados,
compreender essas verdades, entender a sua subida aos céus, o significado da sua vitória, colocando abaixo dos seus pés todos os principados e potestades. Portanto, é entender o Evangelho como ele está revelado na pessoa de Cristo Jesus. E então Pedro diz, esta compreensão nos conduz a duas coisas: a vida, porque estávamos mortos nos delitos e pecados, mas agora estamos vivos, espiritualmente falando, nos deu vida através de Cristo. Mas não só vida, ele diz também a piedade. Portanto, o evangelho integral, se existe um evangelho integral, é este. O evangelho que nos leva à vida e à piedade, à vida e à santidade. Ele nos salva e nos transforma, nos salva e nos santifica. Salvação e mudança de vida, e mudança de caráter, salvação e santificação. Esse foi o primeiro grande dom. Se alguém se diz escolhido, se alguém se diz eleito, precisa ter consciência, compreensão de que recebeu, que já tem este grande dom, este grande presente. A compreensão, plena compreensão, o conhecimento, o pleno conhecimento do Evangelho, que nos salva e que nos santifica. Até porque o chamado de Deus para a nossa vida, ele diz, é para a glória dele, para a virtude dele. É o que nos espera, é o que nos aguarda no reino vindouro. Então ele acrescenta, que é o segundo grande dom, ele diz, pelas quais nos têm sido doadas, mais uma vez, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, ou seja, estas promessas grandes e preciosas, por elas vos torneis, e aí vem uma frase extraordinária, né? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Dois lados então. Participantes, coparticipantes da natureza divina e livres da corrupção das paixões que há no mundo. O segundo grande dom que o Senhor concede aos seus eleitos, e que por este dom eles comprovam que são eleitos, são as promessas dele. Promessas aqui, meus irmãos, são garantias. Não são meras promessas de políticos, que pode ser que cumpra, pode ser que não cumpra, na maioria das vezes não cumpre. Promessas de Deus são certezas, são garantias, são infalíveis. O que Deus diz, ele não volta atrás. O que ele doa, ele não retira. Os dons de Deus, Paulo fala em Romanos 11, são irrevogáveis. Suas promessas são irrevogáveis. Então, o eleito, aquele que recebeu o pleno conhecimento do Evangelho, que o salva e que o santifica, recebeu também uma garantia divina, uma promessa divina, de que duas coisas vão acontecer com ele. Primeiro, ele vai experimentar uma comunhão com a própria divindade. Segundo, ele vai se livrar das corrupções, das paixões que existem no mundo. Essas duas coisas têm que ser vistas juntas, como dois lados da mesma moeda. E um equívoco tem que ser evitado aqui. Porque essa expressão, coparticipantes da natureza divina, pode ser mal entendida. Alguém pode pensar assim, então seremos deuses. Então, experimentaremos, um dia nós todos seremos deuses. Nos dias atuais, cheio de movimentos de nova era e teologias estranhas, isso aqui é um prato cheio, pode ser um prato cheio, para quem quer ir longe demais, para quem quer extrapolar o sentido, o conteúdo bíblico. Em lugar nenhum a Bíblia diz que nós seremos deuses. Nunca será rompida ou nunca será alcançada a diferença eterna que há entre Criador e criatura. Mesmo no mundo por vir, mesmo no novo céu e na nova terra, continuará havendo a diferença entre Criador, Deus, criatura, nós, seres humanos. Mas então, em que sentido aqui Pedro diz que nós temos uma promessa, uma garantia divina de que participaremos, coparticiparemos da natureza divina? Nós temos que pensar então
na semelhança que nós teremos com a pessoa de Cristo lá no mundo por vir. Hoje comemora-se ressurreição. Jesus Cristo levantou-se dos mortos. A questão é, com que corpo? Com que corpo Jesus ressuscitou? Com um corpo humano. Humano. Mas isso significa que ele se tornou apenas um humano e abandonou, deixou a sua divindade? Não. Ele é Deus e ele é homem. E nesse sentido, na sua própria essência, na sua própria existência, ele uniu de maneira eterna, inseparável, ainda que não misturável, as duas naturezas, a divina e a humana, perfeitamente unidas. Essa é a coparticipação. Quando nós, lá no futuro, tivermos também um corpo glorificado, igual ao que Cristo tem exatamente agora, tendo nós já agora mesmo a presença do Espírito de Deus em nós, que nunca irá embora, nunca o perderemos, então nós também experimentaremos esta mesma plena, perfeita comunhão. A comunhão do homem com Deus. A plena, a perfeita comunhão do homem com Deus. E deste modo, tudo aquilo que nos aprisiona no pecado, no erro, no vício, na corrupção, que é o que o verso diz em seguida, ficará para trás. Livrando-nos, mandando embora, expulsando da nossa existência, da nossa vida, as corrupções, das paixões que ainda estão no mundo e, por consequência, porque nós ainda também estamos no mundo, estão em nós. Percebe, então? Dois grandes dons o Senhor concedeu àqueles que são escolhidos. Eles receberam o poder do conhecimento e o poder da promessa. O conhecimento do Evangelho que nos livra da morte e da impiedade, porque nos conduz à vida e à virtude. E o poder da promessa, da garantia divina, a promessa de que experimentaremos a perfeita liberdade dos pecados e a comunhão plena com Deus, com a divindade, sem nos tornarmos deuses. Esse é o primeiro teste. São as realidades que precisam estar em nós. Se nós não temos isso, se não temos esse conhecimento e a certeza desta promessa, não podemos dizer que nós somos escolhidos, que nós somos eleitos. Mas se temos, então podemos nos alegrar. Mas não acabou. Agora nós temos a segunda parte, em que ele vai dizer basicamente o seguinte a partir do versículo 5. Ele vai dizer, um eleito que foi chamado é alguém que está sempre somando virtudes. E ele vai listar aqui 8 virtudes somadas, a partir da primeira mais 7. Vai dizer, um eleito que foi chamado é alguém que está sempre somando mais uma virtude, mais uma virtude, mais uma virtude, mais outra, e assim por diante. Veja que ele diz exatamente isso no versículo 5. Por isso mesmo o quê? Por causa do conhecimento pleno do Evangelho que vocês receberam, por causa das promessas, garantias de Deus, dos benefícios futuros, façam o que agora? Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. E diligência é uma palavra aqui que pode significar, inclusive, uma certa ansiedade. Essa é a ansiedade permitida por Deus. Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, de beber, vestir. Por essas coisas nós não devemos nunca ser ansiosos. Porém, por estas aqui, sim, podemos ter uma certa ansiedade, que nada mais é do que um desejo, um anseio de ter essas coisas. Como alguém que não suporta esperar muito por elas. Quer experimentá-las logo, agora, já. Vamos deixar para amanhã. Então, olha, ele diz, essa é a diligência, essa é a ansiedade. E ele fala, então, associai com a vossa fé. Começa com fé. A vossa fé. E só essa ele usa a palavra vossa. Isso vocês já têm. Fé. É uma prova de que são eleitos. Sem fé, se alguém não crê, tem a primeira das evidências
está fora, não faz parte do grupo escolhido. Mas, se você tem fé, então você começou bem. Mas ainda precisará de algumas coisas mais. Então ele fala, some, associe, acrescente à vossa fé a virtude, que é a segunda característica aqui. Virtude. Virtude, meus irmãos, é um termo que conota uma disposição mental sã. Uma disposição mental equilibrada. Ou seja, não basta só ter fé, dizer que tem fé, se a cabeça é ruim. Se os pensamentos são decaídos, são baixos. É preciso associar agora uma mudança de mente. Que Paulo fala em Romanos 12, não é? Que nós temos que experimentar uma mudança de mente, uma transformação. Vai falar uma metanoia, uma mudança da cabeça, da mente, dos pensamentos. Não adianta dizer que crê, se esse comportamento mental virtuoso, se esse comportamento dos pensamentos não são condizentes com a fé. Então, se você crê, ponto para você. Que bom, é uma grande amostra de que você é um crente verdadeiro, que você é um eleito, você é um escolhido. Mas agora, precisa de mais. Você precisa também ter virtude. Disposição mental sadia. E se você tem virtude, ponto para você. Mas não pode parar aí. Você precisa acrescentar conhecimento. Com a verdade ou com a virtude, o conhecimento. Conhecimento significa compreensão das verdades celestes, compreensão das verdades bíblicas, entendimento das doutrinas bíblicas. É conhecimento mesmo. E aqui até uma certa ideia de um conhecimento teórico. Sim, precisa conhecer, sim, os aspectos teóricos também relacionados a Cristo, à igreja, à palavra de Deus. Não são sensações apenas. Grande parte dos cristãos vive um cristianismo de sensações. Eles pensam, se eu tiver essa sensação, se eu tiver esse sentimento, eu estou bem, eu estou agradando a Deus. Porém, se engana muitas vezes nisso. Porque a Bíblia muitas vezes nos orienta quanto ao engano relacionado às sensações, aos sentimentos. Por exemplo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Confiar, portanto, nos sentimentos, nas sensações, pode ser muito perigoso para viver a vida cristã. É preciso conhecimento formal das doutrinas bíblicas. Só se alcança isso estudando, lendo, pesquisando a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus não vem para nós de forma imediata. Bom se fosse, né? Se nós tivéssemos como fazer uma transmissão integral para o nosso cérebro, colocar um pendrive, né, no nosso cérebro, e aí todo o conhecimento viria para nós, mas não funciona assim. Precisa um esforço. Por isso ele fala diligência. Com diligência, porque é necessário esforço. Mas o conhecimento não é suficiente. Não é o ponto final. Ele diz, com o conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio aqui é também uma das virtudes do Espírito Santo. Que está oposto às obras da carne, que é o descontrole. De uma forma geral, a obra da carne tem a ver com descontrole. O fruto do Espírito tem a ver com controle. O Espírito Santo não veio para tornar o crente descontrolado. O Espírito Santo veio para tornar o crente controlado. Colocar a fera sob controle. Porque descontrolados nós vamos pecar de todo jeito.
sob controle, então há a restrição dos pecados que facilmente surgem, brotam em nós. Mas também aqui eu penso que esse domínio próprio tem relação com o conhecimento mesmo. Porque o conhecimento por si só pode levar alguém à soberba. O puro e simples conhecimento, o acúmulo de informações e a noção de que sabe mais do que os outros, frequentemente leva a pessoa a se exceder. Então, o domínio próprio tem a ver com a humildade, com o autocontrole, de quem mesmo sabendo que provavelmente saiba mais do que o outro, mas não vai humilhá-lo, não vai rebaixá-lo, vai ficar no mesmo nível. Se tem coisa que é difícil de controlar, é o conhecimento. Porque a nossa tendência é jorrá-lo sobre os outros, de uma forma intempestiva e frequentemente sem tato, sem cuidado, sem humildade, sem amor. Então ele diz aqui, tem que saber controlar isso. Por isso, some ao conhecimento o domínio próprio. E some, em seguida ele diz, ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança aqui é paciência. Disposição de ir até o fim. O oposto do chamado pavio curto. A ideia aqui é pavio longo. E mais uma vez, isso tem relação com o que ele acaba de dizer. Porque é difícil manter o autocontrole o tempo todo. A gente mantém uma vez, a gente mantém duas vezes, mas na terceira a gente deixa escapar aquilo que nós de fato queríamos dizer. Por isso é preciso perseverança. Para que o domínio próprio regule o nosso conhecimento a longo prazo. E não só em alguns momentos pontuais. Mas note, ele diz, a perseverança você tem que unir piedade. E aí é fantástico, né? É extraordinário. Porque piedade quer dizer uma vida devocional, de devocional. Uma devoção verdadeira. E se tem coisa difícil de unir, é conhecimento com piedade. Porque normalmente as pessoas pensam que elas até são mutuamente exclusivas. Se tem uma, não tem a outra. Mas um eleito, de fato, é alguém que vai somando virtudes. Ele não se contenta em ter só a primeira, ou só a segunda, ou só a terceira, mas ele quer acumular esses tesouros, esses grandes tesouros que o Senhor dá à sua igreja através do Espírito Santo. Então, o equilíbrio da fé se manifesta quando alguém tem fé, tem atitude mental saudável, tem conhecimento profundo, tem domínio próprio, persevera nisso, mas é piedoso. Nos relacionamentos, é claro, mas acima de tudo, para com Deus. Porque se a piedade for apenas nos relacionamentos, ela será hipócrita. Ela será de aparência. Então ela tem que nascer de um verdadeiro relacionamento com o Pai. E se há com o Pai, é mais fácil de haver com os filhos, com os irmãos. Além da piedade, ele diz, você tem que acrescentar também aí a fraternidade. Literalmente, amor de irmão. Mas aqui não é amor de irmão de sangue, né? Que também é importante. Mas aqui é irmão de fé. Ou seja, não existe piedade isolada. A piedade se expressa no grupo, na família da fé, nos relacionamentos. Nos relacionamentos é que nós expressamos o nosso conhecimento, o nosso domínio próprio, a nossa perseverança e a nossa piedade. Piedade não é no quartinho apenas.
piedade é no seio da igreja, é no meio da congregação. É aí que nós vamos fazer valer a verdadeira piedade. Por isso a importância da igreja. Em tempos em que muitos pensam que é melhor não ter igreja, os famosos sem igreja, tem sem terra, tem sem teto e também tem sem igreja. No tempo do sem igreja, é preciso aprender que não existe cristão sem igreja. Porque é na fraternidade, nos relacionamentos fraternos, que nós comprovamos que nós somos eleitos, que nós somos escolhidos. E então, Pedro lista aqui o último dos grandes alvos, tesouros para nós, o maior de todos. Ele diz, com a fraternidade, o amor. Porque precisaremos do amor. Caso contrário, será muito difícil manter a fraternidade. Porque é muito difícil se relacionar. É muito difícil lidar um com o outro. Porque nós temos diferenças. Em todos os sentidos e níveis. Só o amor pode cobrir essas diferenças e fazer com que a fraternidade se desenvolva de maneira plena. Segundo teste é esse. Se alguém se diz eleito, chamado por Deus, então verifique como estão as virtudes. Como está essa somatória de virtudes na sua vida. Como está essa escadaria em direção ao alto. Ou se essa escadaria não está descendo. Quando ao invés de virtudes, nós estamos acumulando defeitos, falhas nos nossos relacionamentos com Deus e uns com os outros. Mas em terceiro lugar, Pedro nos dá mais um teste, que está aqui a partir do versículo 8. Ele diz, porque estas coisas existindo em vós, que coisas? Essas 8 virtudes lançadas acima aí. E em vós aumentando, sempre aumentando, fazem com que não sejais. E aí ele vai dizer 4 coisas que nós não devemos ser. E a ilustração aqui parte de enfermidade física. Por favor, não olhe para esses aspectos de maneira preconceituosa, não é esse o ponto. Ele vai listar aqui sinônimos de enfermidades físicas, mas o que ele quer, na verdade, falar são de enfermidades espirituais. E então serão 4 enfermidades espirituais que um escolhido, que um eleito não tem. Não pode ter. Porque se ele tiver, ele vai estar mostrando que ele não é eleito. E a primeira dessas enfermidades espirituais que um eleito não tem, ele diz, ele não é inativo. Bom, o termo aqui, meus irmãos, é literalmente paralisado, paralítico. Podemos usar essa expressão. Alguém que sofre de paralisia. Portanto, é alguém que não age, que não tem ação. Ele está imobilizado. Um verdadeiro eleito, um crente verdadeiro, não está imobilizado, espiritualmente falando. Por quê? Porque ele recebeu de Deus uma capacitação especial para agir. Para agir no sentido de buscar as grandes virtudes, no sentido de servir ao próximo, servir à igreja, no sentido de glorificar a Deus no mundo. Então ele não está parado, ele está em ação. Ele não está numa cadeira de rodas, espiritualmente falando. Ele não está deitado numa cama, entubado, espiritualmente falando. Ele está em ação. Não está paralisado, mas está em ação. A segunda doença espiritual que um eleito verdadeiro não tem, ele fala aqui, não é alguém infrutífero, nem infrutuosos, que é uma expressão que pode ser usada para esterilidade. Não é alguém estéril, no sentido de que não produz fruto. Uma árvore morta que não produz fruto. Um verdadeiro crente não é alguém estéril. Não é alguém que não produz nada. Ao contrário,
é, como diz o Salmo 1, né? Alguém plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A frutificação é o que Deus espera na nossa vida. Os 3 tipos de solo que o semeador na parábola jogou a semente foram condenados porque não produziram nada. Tiveram algum tipo de aparência ou de desenvolvimento de uma semente, mas não produziram frutos. E por isso foram descartados. Mas o 4º tipo de solo produziu. E aí sim, de formas variadas, 30 por 1, 60 por 1. Portanto, há níveis de frutificação. Nós não temos que nos julgar uns aos outros pela quantidade de frutos que produzimos. Não é esse o ponto. Porque então seria o quê? Orgulho, soberba. Mas nós precisamos pensar que nós temos que ter frutos. Alguma coisa nós temos que ter. Se nós não frutificamos em nada para o reino de Deus, então nós somos estéreis. Um eleito não é alguém estéril. Terceira enfermidade espiritual. Pedro usa aqui 2 termos. Tem a ver com visão. Olha aí, ele diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Ele usa aqui 2 termos, porque um parece dar a ideia de uma cegueira total, mas o outro é o termo que os médicos, especialmente os especialistas na área de oftalmologia, conhecem muito bem. Míopes. Esse é o termo grego que aparece aqui, para vendo só o que está perto. Miopia. Então, se alguém é um eleito, não pode ser nem cego nem míope. Em que sentido será que ele está usando essas expressões? É claro que não são coisas físicas. Tem a ver com enxergar bem ou mal fisicamente, mas tem a ver com enxergar bem ou mal espiritualmente. Tem a ver com conseguir enxergar aquelas virtudes na vida dos outros, porque a gente normalmente só vê defeitos. Tem a ver com enxergar os planos de Deus em ação no mundo, mesmo quando a gente só consegue ver as tragédias. Uma visão de longo alcance, não uma visão míope, que só enxerga aquilo que está aqui perto de nós. Tem a ver com abnegação, ou seja, eu não estou preocupado só com o meu mundinho, eu não estou preocupado só em ver o que está aqui, o que me diz respeito, mas estou preocupado em ver também aquilo que está fora da minha alçada, dizemos assim. Uma visão de longo alcance em comparação com uma visão de curto alcance tem a ver com enxergar o futuro e não só o presente, e não só o agora, mas enxergar aquele algo mais, aquele mundo por vir, aquele mundo do amanhã. Então, viver por aquilo e não só por hoje. Um crente míope, como ele mesmo diz aqui, ou cego. O cego é quem só tateia. E o míope é o que só enxerga o que está à sua volta. Só se preocupa com estas coisas. Isso é sinônimo de egoísmo. Egocentrismo. Mas um verdadeiro crente, ele diz aqui, não é cego, não é míope. E em 4º lugar, ele diz, também não sofre de amnésia. Também não é alguém que tem, vamos usar um termo mais atual, né? Não tem Alzheimer, espiritualmente falando. Que acaba esquecendo de tudo. É muito triste a doença Alzheimer, nós sabemos muito bem disso. A pessoa não lembra mais de nada, não conhece mais nada. E aqui ele usa uma expressão que os gregos conheciam muito bem, a expressão letes. Porque havia um rio na mitologia grega em que se dizia que quem bebia daquela água era o rio do esquecimento, o letes. O termo grego verdade é aletheia, ou seja, aquilo que não pode ser esquecido. Aquilo que está oposto ao que se esquece. Aquilo que é perfeitamente, completamente memorizável, lembrável. Ele diz aqui, quem não tem essas virtudes
é alguém sem memória, é alguém que sofreu amnésia espiritual. Por quê? Porque se esqueceu da purificação dos seus pecados de outrora. Ora, o que significa se esquecer da purificação dos pecados de outrora? Simplesmente esquecer do centro da mensagem do Evangelho, que os nossos pecados foram perdoados em Cristo, do sacrifício do Salvador. Se esquecer da coisa mais importante, da coisa mais central da nossa fé. Parece impossível que alguém se esqueça, mas não é. Porque frequentemente os cristãos se preocupam tanto com as coisas periféricas da fé, tanto com os ciscos nos olhos dos irmãos, ou tanto com as coisas secundárias, que aquilo que é central, aquilo que é essencial, é esquecido. Não aparece nas pregações, não aparece nas conversas, não aparece nas orações. Nós não podemos esquecer daquilo que é o centro da mensagem do Evangelho, que os nossos pecados são perdoados, purificados, lavados no sangue do bom Cordeiro, bom Salvador, o nosso Redentor. Portanto, se você é eleito, você não é paralítico, espiritualmente falando. Você não é estéril. Você não é míope, muito menos cego. E você não tem amnésia. Você sempre lembra-se de tudo o que o seu Senhor fez por você. Valoriza isso. Louva a Ele por causa disso. E isso então, Pedro diz aqui, atesta. Atesta. Veja aí o versículo 10. Por isso, irmãos, por isso tudo, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, o chamado, e eleição, predestinação. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, ou seja, o seu caminho vai ser plano. E desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia é, por tudo isso, ficar assegurada, ficar garantida a entrada de vocês no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eleição, meus irmãos, portanto, além de ser um assunto amplamente bíblico, fundamentalmente bíblico, também é prático, extremamente prático. É na prática da nossa vida, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na vida de piedade, de santidade, de frutos, de trabalho, de serviço, que nós atestamos para nós mesmos e uns para os outros, que fomos escolhidos por Deus e chamados por Ele. Que o Senhor aumente a cada dia na sua vida, no seu coração, a certeza de que você é um amado de Deus, um escolhido de Deus, mas que faça isso com evidências. Evidências verificáveis na sua vida e na minha vida. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, suplicamos em nome do Senhor Jesus que todas essas virtudes sejam acrescentadas em nossa vida, para que dia a dia sejamos mais santos, mais puros, mais justos, mais operosos, com visão de longo alcance, para glorificarmos o nosso único Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nesse nome santo e precioso é que nós oramos. Amém.